sou artista visual e de alguma maneira a nuvem me remeteu a uma ideia também, esse lugar onde você enxerga, mas você aspira a alcançar, mas é como se fosse algo inalcançável, mas que ela está ali presente de alguma maneira, assim. Me lembra uma palavra que é a utopia também, em algum sentido, essa ideia esse conceito de ter algo que você enxerga e você acredita. E essa ideia que você busca alcançar, assim. E não sei quanto a educação podia pensar questões quanto a isso também, assim. Educação, sem dúvida, é algo para o futuro, me parece, assim, né? Não sei se é um futuro, enfim, não necessariamente utópico, não sei, seria questão de pensar se todo futuro é utopia ou não, né? Devia ter uns 5 anos e meu cachorro tinha morrido. E achei aquilo, provavelmente foi a primeira experiência de algum tipo de morte, né? E aí eu perguntei para meus pais, assim, o que ia acontecer, qual era o próximo passo. E eles falaram, olha, é o seguinte, ele está lá no céu agora, né? Ele está lá na nuvem, né? Em alguma nuvem ele deve estar. E eu guardei essa história e ficou em mim, ficou em mim, ficou em mim. E aí pela primeira vez eu fui andar de avião. Algum tempo depois, ainda pequena, assim, não muito consciente, né? E eu lembro que o avião decolou e a gente passou, sabe aquele momento que você passa as nuvens? Aí eu falei, e aí, cadê o Bingo? Cadê o cachorro, né? E aí ficou todo mundo assim numa saia justa e falou, né, ninguém sabia como tratar a situação e imediatamente eu percebi que tinha uma coisa muito errada, né, na história. Mas assim, isso me remete muito a essa parte da educação, né, onde a gente trabalha com esses grandes arquétipos com as crianças, com as imagens, a gente trabalha com esses arquétipos. E a nuvem, de novo, é um arquétipo quando a gente entra nas narrativas e nas histórias e nas colocações para os alunos. Ela tem 1 milhão de significados, a gente pode ficar aqui, acho que a noite inteira falando sobre possibilidades de nuvem e é muito bacana o professor ter essa percepção, essa consciência desses arquétipos para poder usá-los nos momentos apropriados, quando isso faz sentido para algum contexto, em sala de aula, alguma disciplina, alguma matéria, alguma situação especial, algum acontecimento, e todos os arquétipos, e inclusive nuvem, vão ter um significado especial, né? E hoje em dia eu trabalho com entretenimento e tecnologia, são as duas vertentes que eu circulo e tento reger minha vida. E para mim a minha educação, hoje em dia eu consigo perceber que não é uma educação construtivista ou alguma coisa muito mais ampla. Sempre estudei em colégios católicos e de bairro, então, de certa maneira, eu sempre tive essa crença de ter não experimentado uma outra forma de educação na minha infância, né? E a tecnologia, quando ela apareceu na minha vida, ela de fato foi a minha porta para o mundo na parte da educação. Eu sei o quanto eu pude me usufruir e aprender e crescer junto com ela. Eu peguei, acho que o começo da internet, o começo da computação mais mainstream e consegui acompanhar, e minha carreira se deu perto disso. Logo, a minha educação e a minha carreira, elas estão todas interligadas. E aí, quando eu coloco a nuvem no meio dessa história toda de tecnologia, educação, a metáfora e a nuvem como ponto, eu acho que tem um arquétipo que ela pode ser o nosso futuro, como vai ter uma entidade que a gente fala, uns falam Skynet, outros a revolução das máquinas para os homens poderem entrar num outro ciclo de comunidade. E eu vejo que a nuvem é diretamente associada hoje no que pode ser essa inteligência. Então, só para bagunçar tudo agora. Eu acho legal o ponto que tu colocou da tecnologia como ferramenta de aprendizado e juntando com o que tu falou
do pensamento na Waldorf das letras que saem das imagens, então da metáfora e da imagem como sendo o arcabouço da linguagem principal de aprendizado e não o texto ditando todo outro tipo de aprendizado, que de alguma maneira pode ser visto como o que é feito nos formatos tradicionais de educação, porque eu acho que a tecnologia pode ser uma maneira da gente quebrar um pouco essa ditadura do texto, da linguagem verbal, da linguagem escrita e aprender também através de mecanismos lúdicos, de imagens, do que quer que seja. Então, uma provocação que eu me pergunto às vezes, e que acho que seria legal ver o ponto de vista de vocês, é se vocês acham que na educação tradicional, entre aspas, nos modelos vigentes hoje, existe uma carência de metáforas. A educação hoje é assim, na verdade uma grande tristeza na minha visão. Muito difícil conseguir ver grandes caminhos da educação a partir do momento que ela não está tratando a criança como criança, mas como um adulto pequeno, né? Como um pequeno adulto, e a partir disso tentando fazer com que o que nós como adultos vemos como importante, bom e significativo, projetar isso na criança que tem fases de desenvolvimento. Então, essa não compreensão da criança acaba não atendendo ela naquilo que é importante para ela, no desenvolvimento dela, no momento, no cuidado, no respeito. Isso desde o bebê até ensino fundamental, médio. Se você não entende quem está lá, a dificuldade então de ir ao encontro e poder fazer propostas consistentes para esse momento, né? Então, assim, eu vejo o problema da educação bem sério, bem grave, se a gente não olha para esse ser e não tenta entender o que é esse ser, essa criança naquele momento, porque os momentos são todos diferentes, nenhum é igual ao outro, e tentar trazer para eles o que seria importante. Acho que essa questão da realmente trabalhar com algo que é vivo e que está em constante transformação, né? Que é um ser humano. Então, nesse sentido, talvez uma metáfora com a nuvem, o momento que você olha e você olha um segundo depois, ela já se transformou, né? Alguns minutos depois você já nem reconhece mais a mesma nuvem, era aquela, já mudou totalmente, né? Então, e nesse sentido, se você trabalha com o ser humano, especialmente nas fases da criança, mas sempre, né? O ser humano está sempre se transformando, mas na fase da criança isso é muito intenso, né? E visível, né? No seu corpo, no seu comportamento, né? Como lidar então com esse ser que ele, enquanto ser, está em constante transformação, né? Como que a escola pode ser igualmente viva e igualmente em processo de transformação, né? E não justamente uma estrutura rígida que já está pronta, né? Porque já que a criança saiu, qualquer ser humano nunca está pronto, né? Ele sempre está a ser descoberto ainda, né? Então, talvez por aí seja uma metáfora com a nuvem, no sentido como manter essa vivacidade numa escola a ponto de não enrijecer com uma fórmula, com um sistema, algo que está sempre em transformação, né? Também seja E aí, será que como que as tecnologias podem entrar nisso, né? Sendo que acho que são justamente ferramentas incríveis, tudo que a gente tem hoje de possibilidade tecnológica, né? Mas como lidar com isso
no sentido que toda tecnologia ela é algo já construído, elaborado por alguém anteriormente. Por mais que ela tenha possibilidades de intervenção, enfim, de participação, né? Mas ela foi elaborada por alguém, né? Então é algo que tem uma estrutura interna. Diante de um ser humano, de uma criança, se a gente pensa, a criança ela é uma surpresa total, que a gente não sabe o que vai, né? Ela não tem programação feita, né? Pelo menos eu acredito que não, né? Então, como será que isso ocorre, né? Esse paralelo, será que até que ponto é saudável ou não que essa criança, ou em que momento será que é interessante para essa criança interagir com processos tecnológicos, ou que tipo, né? Enfim, são várias perguntas. Eu acho que se a gente colocar uma análise, a educação como ideal utópico e que a gente chegue num consenso perfeito, acho que nem precisa ir muito longe, que a gente talvez tenha alguns bem implementados que são muito interessantes, como acredito que a Waldorf, em vários aspectos, eu não tenho tanto conhecimento para avaliar, mas eu sinto que quando você olha a nível de igualdade, uma educação acessível e coloca a educação pública, e aí você tem que olhar para o modelo atual que a gente tem, eu vejo a tecnologia como uma forma de você conseguir colocar novos critérios sem ter que passar pelo sistema. E quando você usa a tecnologia como ferramenta, você pode muitas vezes aproximar. Você pode usar a tecnologia para fazer uma aproximação. Por exemplo, que a gente poderia perder, obviamente, acho que a parte importante da educação, que é a relação com o mundo, se a gente tirar isso e ficar mais no âmbito teórico, na parte do intelecto, eu acho que a tecnologia ela dá escala na informação de uma maneira muito mais barata, né? E talvez acho que a gente tem que dividir um pouco o nível da educação que a gente está falando, porque na minha cabeça até os 4 você tem que deixar a criança viver sozinha no mato, assim. E quando a gente começa a ter que obter conhecimento mais denso, eu vejo que a tecnologia ela pode, de fato, pulverizar e permitir que o acesso seja em vários tipos de social. E também assusta, ela pode também vir a assustar, porque a partir do momento que você fala assim, podemos ter aula dadas por computadores mais relevantes do que muitos professores. Quando você conseguir metrificar isso, falar, olha, a gente pediu para o computador fazer um ensino e qual é a resposta dele? Às vezes esse tipo de análise vai voltar no mais simples. Acho que se você colocar a máquina para pautar uma grade educacional, ela vai do complexo para o simples. Ela vai falar, não, volta para o mundo, né? Volta para a Terra. Eu fico pensando nessa coisa também da educação Waldorf, que tem uma relação também com o processo artístico, né? Que está muito ligado com essa ideia da subjetividade, exercer isso como modo de aprendizado, assim. E eu fico pensando também, agora eu misturei tudo, aí eu fiquei pensando também como que o Felipe tinha falado que hoje falta metáfora. Eu acho que as artes têm esse lugar de construir metáforas, assim, e como a educação Waldorf lidando com esse tipo de processo também não ajuda a construir isso, assim. Educação, mesmo se a gente tirar o Waldorf, pegar a educação como um todo,
a ideia devia ser a formação, né, do ser que está à nossa frente. E ele, nesse sentido, não é uma formação, não é uma informação, é uma formação, é um processo que leva tempo, a gente sabe, né, aí na escola quanto tempo leva. E essa formação, ela é principalmente interpessoal, então não é a quantidade de informação, mas é a formação. E a formação se dá mais pelo aspecto relacional e interpessoal dialógico do que pelo conteúdo. O conteúdo é um instrumento, ele é um meio, ele não é o mais importante, apesar da escola colocar isso, o vestibular colocar isso, e o Enem está pautado nisso, completamente fora. A ideia é formar esse ser, e para formar esse ser eu preciso de pessoas que possam fazer isso. E numa aula o aluno aprende mais de uma maneira tácita da postura do professor, da atitude do professor, o que ele diz, como ele o toca, como ele mexe, como ele o incentiva, como ele olha no olho, como ele se aproxima, do que do conteúdo em si. O conteúdo a gente dá um jeito ao longo da vida, vai aprender ou com um computador lá para você, foi uma descoberta, foi maravilhoso, funcionou super bem. Agora, aquilo que forma o ser humano, que edifica o ser humano, essa humanização, essa humanidade, ela essencialmente precisa desse aspecto relacional, né? Por isso eu me preocupo quando a gente fala no processo educativo, por meio de computadores eletrônicos, seja lá o que for, para pequenos, né? Para crianças em processo, né? Que precisam desse exemplo do ser humano à sua frente, que traz aspectos éticos, morais, relacionais, atitudes, posturas, e isso a criança aprende tacitamente, você não precisa explicar nada para ela recebe isso, né? Ela vê no olho, e isso é que humaniza, e o que eu quero é que meu aluno se humaniza, os valores, se ele sabe fazer lá milhões de processos matemáticos e tal, lógico que é importante, não tem dúvida, o conteúdo é importante, mas ele não é o meu objetivo, o meu fim é formar esse ser, né? E aí eu me preocupo um pouco com essa tecnologia na frente, não ter um ser humano, né? E para mim tem que ser os melhores seres humanos que tem no mundo, tem que ser os professores, as pessoas mais bem pagas, assim, os exemplos de seres humanos precisam estar lá para que essa criança possa ser nutrida por essa pessoa, né, em todo o seu aspecto, né. A tecnologia pode entrar? Eu acho que pode entrar, mas aquele é o protagonista, ele é o sujeito que vai tocar essa orquestra, né.